Este 2025 tem sido cheio de erros em cada evento da WWE. Eu sei que esse é o tipo de conteúdo que muitos de vocês adoram assistir, então por isso eu reuni o melhor do melhor para vocês. Antes de começar o vídeo, quero dizer que quando vocês estiverem assistindo a este vídeo, eu estarei viajando para o Survivor Series 2025, onde vou gravar vários videoblogs divertidos de luta livre, que serão postados no meu canal secundário. Vou deixar o canal na descrição deste vídeo. No final, vou parar de falar por enquanto, e hoje apresento 25 erros que ocorreram em eventos da WWE de 2025. Seth Rollins teve uma noite incrível no Conjugal ao derrotar Cody Rhodes e se tornar o campeão da WWE. A luta foi incrível para muitos, apesar de alguns altos e baixos. No entanto, dito isso, a noite não começou muito bem, já que Paul Heyman insinuou que poderia estar prestes a trair Rollins antes do início da luta. No entanto, se formos falar do erro, vamos falar de um momento constrangedor. No início da luta, Seth Rollins foi derrubado por Cody Rhodes e pelo árbitro Sean Bennett. Ele ficou no caminho sem querer, então acabou acertando o rosto dele com o joelho. Deu para ver no rosto de Seth Rollins a raiva do lutador. Quando o árbitro foi checar se estava tudo bem, Rollins, ainda irritado, acabou até acertando o árbitro, mostrando pra gente, fãs, que ele realmente não gostou nada disso. Esse incidente, que além de ter sido um golpe de verdade, acabou sendo um momento muito constrangedor, principalmente para Sean Bennett. E, infelizmente, ele acabou cruzando o caminho de Rollins sem querer. O evento principal do Clash, em Paris, surpreendeu a todos nós em sua fase final, pois ninguém esperava que Becky Lynch aparecesse daquela forma para ajudar seu noivo. No entanto, LA Knight, CM Punk, Jey Uso e o próprio Seth Rollins fizeram uma luta digna de evento principal. Na minha opinião, o interessante de tudo isso é que LA Knight e CM Punk recriaram o golpe contra a mesa, desde a beirada do ringue de algumas semanas atrás. No Raw, desta vez com os papéis invertidos, já que Aileen Knight aproveitou o momento em que Rollins estava lutando com Punk na beirada do ringue para atacar Rollins e ao mesmo tempo derrubar Punk da beirada do ringue, através da mesa na área externa do ringue, embora não tenha saído totalmente como planejado, já que a mesa não quebrou completamente e voou com mais velocidade do que o normal, e ao invés de terminar caindo sobre a mesa, ele acabou apenas raspando nela e caindo para fora. A mesa de Slim Jim até afundou um pouco, mas não podemos negar que Aileen Knight, sem dúvida, tinha a intenção de lançar Punk contra a mesa para que ela se quebrasse. Não tenho nenhuma dúvida de que esse momento estava combinado, por assim dizer, mas bem, na luta livre, nem tudo sai como foi programado, muitas vezes. Provavelmente, um dos erros mais marcantes do WrestlePalooza veio de Jey Uso, e foi algo que realmente ninguém entendeu. Muitos de nós vimos Jey Uso sangrar quase no final da luta, porém ninguém entendeu o que fez com que Jey Uso acabasse sangrando. Se repetirmos em câmera lenta o momento em que Jey Uso acerta Bram Breakker, perceberemos Jey Uso acaba se acertando com a cadeira no próprio rosto e é assim que ele acaba cortando o rosto acidentalmente. Vocês acreditam no que as redes sociais disseram? Surgiram muitas críticas ao Jey Uso por esse grande erro, mas bom, na minha opinião. Esse erro acabou sendo um dos mais delicados da noite, porque envolveu diretamente o rosto e o sangue de um lutador. No entanto, durante o evento, aconteceriam outros, que vocês vão conhecer à medida que o vídeo avançar. Como já dissemos anteriormente, John Cena e AJ Styles transformaram sua luta no Crown Jewel em uma exibição de luxo para os fãs, o que lhes permitiu usar vários golpes finais de lendas reconhecidas da WWE, principalmente ex-rivais de John Cena. Entre eles estavam também Bray Wyatt e The Miz. No entanto, vocês podem acreditar que uma das homenagens mais inesperadas de Cena foi a que ele fez para Chris Jericho. Ocupando as muralhas do vírus do ano 2000 e com toda a arena gritando I2J, foi muito emocionante para mim como fã de Jericho. Neste número 2, vou citar 2 erros que ocorreram simultaneamente.
E é que quando Cena queria fazer as muralhas de Jericho, acabou pisando na mão de Aedes Styles. Deu para ouvir como o Fenomenal gritou com Cena, e este acabou movendo o pé para pisar no ringue. Embora deva ter sido doloroso, isso Cena, felizmente, acabou reagindo rapidamente. Agora, se falarmos de um erro exclusivamente dos comentaristas em espanhol, vamos notar que Marcelo Rodrigues chamou as muralhas de Jericho de paredes. Cuidado com as paredes. Na verdade vocês sabem? Não entendo porquê, já que sei que Marcelo sabia que eram as muralhas, e também que Cena homenageava Jericho. Talvez ele evitou mencionar as coisas pelos nomes para não relacionar diretamente ao Chris Jericho. Mas os comentaristas em inglês falaram de tudo, até mesmo a frase icônica "Break the wall down". Derrube as paredes de Jericho. E também mencionaram que eram as muralhas de Jericho. Enfim, são erros menores, e por isso quis incluir os dois no mesmo top. O evento principal da noite durou pouco mais de 15 minutos e foi entre Cody Rhodes e Drew McIntyre. Durante essa luta, aconteceu um momento que deixou todo mundo pensando um pouco. E foi quando Cody Rhodes tentou saltar na corda do meio para depois aplicar um golpe em Drew McIntyre. Ele ficou alguns segundos parado e ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que aconteceu com ele. É como se para Cody Rhodes o mundo tivesse parado, tudo ficou paralisado e ele ficou em branco. Nem Drew McIntyre entendia o que se passava. O que realmente aconteceu com Cody Rhodes? Por que ele ficou parado tanto tempo? Depois disso, misteriosamente, ele continuou fazendo seus movimentos sem nenhum problema e tudo continuou como já estava previsto. Mas ninguém consegue entender o que aconteceu com Cody Rhodes naqueles segundos em que ele ficou paralisado. É como se alguém tivesse um controle remoto na mão e tivesse colocado o Cody Rhodes em pausa para fazê-lo parar. Ou não, melhor ainda, é como se tivéssemos pausado uma luta de videogame para ir ao banheiro. Foi algo realmente louco, mas enfim, o fato é que aconteceu e ninguém vai saber por que isso aconteceu com Cody Rhodes. Uma das grandes surpresas da noite 2 da WrestleMania 41 foi quando Dominic ganhou o título intercontinental. O estádio Allegiano explodiu de alegria quando esse momento aconteceu. E é que um dos mais odiados por anos e meses finalmente conquistou seu tão desejado troféu, depois de lutar nas sombras por muito tempo. Mesmo assim, nem toda a noite na WrestleMania foi perfeita para Dominic. No início de sua entrada, Dirty Tom apareceu com uma máscara, e o grande problema foi justamente que ele não conseguiu tirá-la no momento em que deveria. Na verdade, deu para perceber um certo desespero por parte do próprio Dominic. Quando isso não aconteceu, não teve outra opção a não ser mexer no zíper traseiro da máscara para conseguir tirá-la. Michael Cole, o comentarista em inglês, era um dos que não parava de rir na transmissão em inglês. Sem dúvida, foi um momento divertido para todos que assistiram isso ao vivo, mas ainda assim, não deixa de ser um erro. O bom de tudo isso é que Dirty Tom conseguiu superar esse tropeço em seu caminho com a incrível e surpreendente vitória que teve naquela noite. Obrigado. Na minha opinião, a câmara de eliminação masculina foi incrível. Teve absolutamente de tudo, foi rápida. Ainda fico muito chateado com o que fazem com Joe McIntyre, mas isso é tema para outra análise. Se voltarmos ao início da luta, vamos lembrar que Seth Rollins e Drew foram os que começaram a lutar. Em certo momento, Joe McIntyre lançou Rollins para fora do ringue. É preciso dizer que foi de uma maneira realmente brutal, mas tão forte, que fez com que o tubo de LED de energia que CM Punk tinha dentro do seu cubículo acabasse caindo. Não dá para ver o momento exato da queda, mas é possível entender como ocorreu. CM Punk se assustou quando o tubo de energia caiu no chão, e posteriormente pudemos ver Punk colocando o tubo na parte correspondente. Ao que parece, ele conseguiu sair rapidamente dessa, embora o susto ninguém tira dele. Vamos agora para um dos momentos mais espetaculares e arriscados da noite, um do SummerSlam 2025. Estamos falando do incrível Suicide Dive, de Roman Reigns, em direção a Thronebreaker e Bronson Reed. O chefe tribal original
estremeceu a arena quando pulou por cima da terceira corda para cair sobre seus rivais. Algo que ninguém jamais imaginou, pois o chefe tribal pegou muito impulso e quase acabou caindo de cabeça no chão. Apesar dos companheiros segurá-lo, o corpo de Roman Reigns acabou indo um pouco além mesmo assim. O chefe tribal deveria calcular melhor seu suicide dive das próximas vezes. Afinal, ele poderia sofrer uma lesão terrível se algum dia acabar caindo direto no chão. O estádio ficou impressionado ao ver a brutalidade e a ferocidade do chefe tribal pulando sobre a terceira corda em uma velocidade imparável. O humor em The Bang masculino durou pouco mais de 30 minutos e foi completo. A ação tomou conta da tela e uma das superestrelas que mais sofreu durante a luta foi Andrade. Andrade teve uma luta difícil no Money in the Bank. Embora tenha recebido vários golpes com a escada, houve um golpe que fez a diferença. Quando Andrade e o grande americano estavam lutando fora do ringue, Andrade levou uma pancada no rosto com a escada, golpe que infelizmente ricocheteou e o acertou diretamente na virilha. Andrade não conseguiu disfarçar, pois realmente sentiu claramente o impacto e ficou caído no chão por vários minutos. Só de pensar que uma pancada de escada já é dolorosa em qualquer lugar, imagine o quanto dói ser atingido na parte mais sensível do seu corpo. Andrade nem teve tempo de disfarçar a dor e continuar lutando imediatamente. Depois, um árbitro foi até ele e perguntou se ele estava bem para continuar, pois sabemos que um golpe ali pode trazer complicações sérias, mas enfim, no final não foi nada grave e ficou só como uma lembrança dolorosa. Stephanie Batcher, minha compatriota, a primeira fez história no Evolution 2 após vencer a tão desejada Batalha Real Feminina. Batalha Real que, aliás, contou com grandes lutadoras convidadas para a luta, entre elas Nikki Bella. Porém, antes de vencer a Batalha Real, ela teve um imprevisto com Last Legend. Elas cruzaram as cordas e lutaram na beirada do ringue. Isso complicou muito para Lash, porque ela ficou presa por uma mão entre a corda do meio e a corda de cima. Lash teve que puxar a mão com toda a força possível para conseguir tirá-la das cordas e assim continuar com a parte final da luta, e o resto já é história. A primeira fez isso, se consagrou do seu jeito e até terminou falando em espanhol com Stephanie McMahon. Um momento histórico para a Merit Pua atuar para a América do Sul, especialmente para meu querido Chile. O sonho de todos está representado neste momento por Stephanie Batcher, de San Fernando para o mundo. Agradeço também o profissionalismo de Last Legend por sair rapidamente desse infortúnio e continuar com a luta. Peço desculpas, eu estava em Indianápolis para o Royal Rumble e sem voz. Mesmo assim, incluí esse erro, pois todos nos surpreendemos com o início marcante do evento. Uau, Rey Mysterio e Penta, impossível acreditar nesse momentaço alguns anos atrás, não é mesmo? A estreia de Penta no Royal Rumble ficou marcada por um momento inesquecível para os fãs, e eu acho que isso se transformou na maior polêmica desta edição, e é que quando Rey Mysterio e Penta começaram a lutar, em um momento, Mysterio tentou aplicar um Hurricanrana invertido para tentar eliminá-lo da luta, momento em que o lutador de Calypso aparece claramente tocando o chão com os dois pés. As pessoas que estavam presentes no evento perceberam esse erro. Imediatamente, o estádio veio abaixo e, pelo que pude ler nas redes sociais, os milhões de espectadores ao redor do mundo também perceberam. A arena não perdoou o erro e acho que só não continuaram falando porque esqueceram o impasse. A próxima entrada foi o número 3, Chad Gable. Como o assunto mudou, não se falou mais sobre esse acontecimento. Meu Deus, o que eu imaginei era ser Penta naquele momento. Só pensem nisso. Em sua estreia no Royal Rumble, ele entrou com um número importante. Começou a luta com Rey Mysterio e acabou tocando o chão com os dois pés de maneira acidental. Seguimos com a luta de Goldberg contra Gunther, que durou pouco mais de 15 minutos e terminou com Gunther mantendo o título, após fazer Goldberg desistir. Algo que, para mim, na verdade, era impensável. Nunca imaginei que Goldberg perderia dessa maneira, e muito menos, obviamente, em sua aposentadoria. Mas enfim, vamos ao erro. Em algum momento da luta,
Gunther tirou a joelheira de proteção que Goldberg usa devido a uma lesão real. Gunther chegou a provocar até o próprio filho de Goldberg para mostrar que tinha uma peça muito valiosa do pai dele. Depois de passar todo o tempo com a joelheira de Goldberg, Gunther se descuidou um pouco e levou uma tremenda Spear do Goldberg. O curioso de tudo isso é que, ao que parece, Gunther esqueceu de soltar a joelheira de forma casual e, uma vez no chão, soltou de maneira surpreendente. Ou seja, ele a jogou como se tivesse lembrado que não deveria ficar com ela depois da Spear. Mas fãs nas redes sociais concordaram que a joelheira deveria ter caído quando ele recebeu a Spear e não ser jogada no chão depois de nocauteado, pois isso tira a seriedade da Spear do Goldberg e fica óbvio demais para o público que ele esqueceu de soltar a tempo e teve que praticamente reagir no segundo seguinte à Spear para jogá-la no chão. Mas enfim, ele pode fazer o que quiser e quando quiser. Continuem assistindo. Os grandes anúncios das assistências na WrestleMania 41 tiveram erros graves. Na noite, Shawn Michaels revelou sem querer o papel com a quantidade de presentes, e todos vimos quantas pessoas havia. Antes mesmo de ele anunciar, na noite 2 foi parecido, mas apesar do erro, isso quase resultou em um acidente. E quem deveria anunciar os participantes da noite 2 era Stone Cold Steve Austin, que entrou com seu tradicional quadriciclo. Ele deu várias voltas rápidas por toda a área ao redor do ringue e, quando já estava para terminar, acabou batendo na barreira de segurança. Steve Austin tentou ligar o quadriciclo novamente e dar ré, mas quando percebeu que já era impossível movê-lo, não encontrou nada melhor do que tirar as chaves do veículo e ir em direção ao ringue. Ele não queria que um momento tão importante fosse ofuscado por um erro, apesar de isso poder ter acabado em um acidente mais grave. Para saber o que aconteceu depois e fora das câmeras, aguardem o próximo vídeo no meu canal. O momento mais impactante da noite, e que ficará guardado para sempre como um dos momentos mais históricos, é sem dúvida o Thornhill de John Cena. O maior rapper, o herói das crianças, jovens e adultos. Ele definitivamente mudou para o lado dos vilões. É algo tão difícil de processar? Quem algum dia imaginou John Cena, neste ponto da carreira, fazendo uma virada para vilão? Uau! Sem dúvida, depois que esse momento aconteceu, começaria uma verdadeira surra em Cody Rhodes. O pesadelo americano acabaria sangrando e sua roupa seria completamente destruída. A Rocha e John Cena aproveitavam o momento, mas de forma séria. No entanto, quem cometeu um erro grave foi Travis Scott. E olha, quando eu digo um erro grave, acredite, é realmente isso. E acontece que os fãs ficaram bastante irritados com Travis Scott depois que ele deu golpes duros e irreais em Cody Rhodes enquanto ele estava no chão. Esse momento, felizmente, pôde ser gravado por um fã da plateia, e na gravação dá para ver claramente como Travis Scott acerta um golpe feroz no rosto de Cody Rhodes. No momento em que seu rosto já devia estar bastante dolorido, nas redes sociais, os fãs chamaram Travis Scott de palhaço e o culpam por arruinar um dos momentos mais históricos da indústria da luta livre. Uau! O escocês Drew McIntyre foi uma das grandes superestrelas que ficou sem saber se realmente apareceria no SummerSlam, já que estava retido no Reino Unido após ter perdido seu passaporte. Mas enfim, ele apareceu, se juntou com Logan Paul e juntos tentaram destruir Randy Orton com Jelly Roll. Destacou-se o momento em que Drew McIntyre aplicou o Claymore em Randy Orton na mesa dos comentaristas, considerado um erro. E depois disso, ele não conseguiu se segurar direito e acabou caindo no chão. Eu, que estava presente na arena, posso afirmar que todo o estádio riu demais. É que foi uma queda claramente não premeditada e que aconteceu em um momento sério. Isso acontece para evitar que Drew McIntyre haja sem calcular direito. Se falarmos de grandes críticas ao Money in the Bank, temos que começar pela primeira grande crítica da noite, que foi o resultado do Money in the Bank feminino. Agora, quanto aos pontos positivos, devemos dizer que cada lutadora deu o máximo de seu esforço e acabaram nos proporcionando uma grande luta, com momentos memoráveis,
embora em determinado momento algo tenha falhado. Julia e Roshani Pérez se aliaram no início da luta e focaram em Rhea Ripley. Para Rhea, coube a parte mais difícil da união das duas lutadoras, porém, em determinado momento, ambas quiseram castigar Rhea e esmagá-la no meio de uma escada, momento que acabou sendo ofuscado porque a escada estava dura e não queria fechar. Ninguém sabe o que houve, mas a escada não quis fechar e pronto. Esse momento também seria um pouco constrangedor, mas as duas amigas conseguiram sair rapidamente dessa situação, embora não se possa negar que tentaram por vários minutos, mas nada funcionou. Pat McAfee teve que enfrentar Hunter em uma luta individual no Backlash. O general do ringue atacou McAfee e seu companheiro de transmissão, Michael Cole, depois da WrestleMania. Não se esperava muito da luta, nem mesmo que fosse uma luta competitiva. Em vez disso, todos esperavam que Hunter destruísse seu rival em tempo recorde. No entanto, McAfee conseguiu acertar vários golpes e até fez uma contagem nos primeiros momentos da luta. McAfee aparentemente perdeu a cabeça e a ansiedade jogou contra ele, já que fez um movimento vergonhoso que não deu certo para ele. Ele tentou um trampolim e acabou tocando a terceira corda, mas conseguiu cair bem, porque senão teria acabado caindo de cara no chão. Felizmente, ele conseguiu sair rapidamente desse problema e continuar com a luta. No entanto, Gunther o castigou por vários minutos a mais, antes que Michael Cole fosse obrigado a intervir. Enfim, as críticas do evento dizem que McAfee parecia bastante ansioso e querendo aplicar seus movimentos de forma muito rápida, então talvez isso tenha jogado bastante contra ele. Nesta luta, os árbitros sempre devem se manter à parte das lutas das superestrelas, pois precisam ser neutros, e estão lá apenas para garantir a igualdade e aplicar as regras na luta. Na luta entre Raquel Rodrigues e Rhea Ripley, o árbitro segurou a mesa que Rhea usou para subir. Sim. Ambas lutadoras tiveram dificuldades para subir na mesa e até mesmo para se manterem em cima dela. Entende-se que o árbitro precisava prevenir qualquer tipo de acidente, mas convenhamos, se é preciso que tudo pareça mais real, o árbitro não pode ficar segurando a mesa que Rhea colocou para castigar Raquel. É como se no futebol o árbitro estivesse ajeitando a bola para o jogador que vai chutar. É ilógico se as duas caírem de cima da mesa. Bom, era o que tinha que acontecer e é o risco de querer aplicar um golpe lá de cima. Mas Rhea Ripley na verdade não precisava dessa ajuda do árbitro. Em outras ocasiões, os árbitros já fizeram práticas semelhantes em outras lutas, até sendo mais descarados, chegando a empurrar um objeto com o pé para outra superestrela, para que possam atacar seus oponentes. Uau! Dá para entender a boa ação do árbitro nesse momento? Mas na verdade não era necessário, porque no fim das contas, acaba parecendo uma ajuda para Rhea Ripley. A luta de mesas, cadeiras e escadas na segunda noite do SummerSlam chamou tanta atenção que foi considerada a melhor das duas noites. Ótimo! Referências a batalhas históricas e momentos marcantes que ainda serão lembrados por muito tempo. No entanto, nem tudo podia ser perfeito, e em um determinado momento da luta, Montez Ford e Angelo Dawkins levantaram e lançaram Joe e Gracie para que ele acabasse se chocando contra a escada de metal que o esperava do outro lado. Mas infelizmente eles calcularam errado, e isso não aconteceu. Joe acabou caindo alguns centímetros além, e a arena, na verdade, explodiu em risadas. No entanto, não satisfeitos com esse movimento mal executado, Montez Ford foi atrás dele novamente para aplicar o mesmo golpe mais uma vez. E, felizmente, dessa vez tudo saiu bem, como era esperado. Mas a primeira tentativa não será esquecida. Na luta entre Becky Lynch e Lyra Valkyria, esta última teve um contratempo que talvez possa ser considerado um momento embaraçoso, porque na verdade ela não sabia como resolver a situação. E é que, depois de lançar Becky Lynch para fora do ringue, a roupa de Lyra Valkyria acabou se soltando do pescoço dela, e a lutadora conseguiu reagir rapidamente
para que a roupa não caísse completamente. Ela tentou por vários segundos amarrar a roupa sozinha, mas realmente não conseguia. O desespero foi tanto que ela acabou tendo que pedir ajuda para a árbitra da luta, que com um sorriso nervoso no rosto, concordou em ajudá-la. Bem, apesar de ter sido um momento bastante constrangedor, Lyra conseguiu continuar a luta, embora isso tenha nos feito lembrar de um momento bastante parecido, protagonizado pela mesma lutadora no Royal Rumble 2025, onde sua roupa também se soltou, e daquela vez, Liv Morgan foi quem teve que acabar ajudando ela, porque caso contrário, sua roupa cairia e ela teria que acabar mostrando mais do que devia. John Cena surpreendeu a WWE ao conquistar seu 17º título de campeão. No entanto, a aparência de vilão de Cena e a personalidade para se impor no ringue acabaram convencendo o público de que Cena realmente nos odeia. A maioria dos presentes estava do lado do ex-líder da facção. No entanto, ocorreu algo surpreendente que ninguém entendeu, e sem querer, virou um erro que ofuscou tudo. Uma das entradas mais memoráveis que ficaram marcadas em nossa memória. Ver uma arena totalmente escura, sem luzes ou cores vibrantes, como estávamos acostumados nas entradas de Cena, foi realmente uma sensação diferente? No entanto, naquele momento em que Cena se dirigia ao ringue, uma pessoa misteriosa apareceu atrás dele, mexendo em alguns cabos. Os fãs perceberam esse incidente e, obviamente, deve-se supor que era alguém da equipe de produção da WWE. O que ninguém entende, porque ele teve que esperar o momento da entrada do Cena para poder aparecer, ou pelo menos talvez esperar que o Cena avançasse um pouco mais. E se a câmera não o filmasse? O que esse personagem nunca pensou é que acabou arruinando sem querer uma das entradas mais memoráveis da carreira de John Cena, e que, sem luzes ou cores tão potentes, conseguiu nos impactar de uma maneira realmente surpreendente. A luta entre Cena e Orton terminou de uma forma bastante emocionante, com John Cena muito emocionado por ser sua última luta contra Orton. E tudo bem, dá para entender totalmente, na verdade. Ambos deram absolutamente tudo de si na luta, nos surpreenderam e fizeram nossas mentes voltarem ao passado. No entanto, durante a luta, houve um erro enorme que os fãs destacaram bastante nas redes sociais. Foi quando Randy Orton reverteu o movimento em Cena e aplicou o ajuste de atitude. Sobre a mesa dos comentaristas, a mesa não quebrou, o que todos estavam esperando não aconteceu. Ninguém sabe ao certo por que foi, mas todos nas redes sociais destacaram esse erro gravíssimo, que tira absolutamente toda a magia dos movimentos aplicados sobre a mesa dos comentaristas. Já que se um movimento é aplicado sobre a mesa e ela não quebra, para muitos isso quer dizer que no final das contas não foi um movimento tão forte e realmente também não doeu tanto assim. Mas enfim, a Víbora e John Cena souberam levar a luta adiante do mesmo jeito e nos deram um espetáculo como só eles estão acostumados a fazer. Uau, obrigado por tantos anos de dedicação. CM Punk e John Cena estavam tendo uma luta bastante interessante entre eles. O grande problema foi quando Seth Rollins apareceu com seu grupo e a maleta para tentar usá-la naquela luta. CM Punk teve um momento complicado quando pulou do ringue para fora e acabou batendo na mesa dos comentaristas. Ao que parece, Bronson Reed e Bron Breakker demoraram muito para pegá-lo no ar, então o corpo de Pong escorregou facilmente e ele acabou batendo a cabeça. Contra a mesa dos comentaristas, foi possível ver, após o impacto, o rosto de raiva de CM Punk. Não se sabe se ele estava bravo porque o golpe doeu muito, ou se estava irritado com Bronson e Bron Breakker, onde não conseguiram pará-lo da maneira correta na queda. E obviamente, se tivessem feito da maneira correta, teriam evitado qualquer tipo de acidente. Olha, poderia até ter sido muito, mas muito pior. Como vocês podem ver, este não é um evento daqueles que duram mais de 3 horas, onde talvez haja mais material para encontrar erros. O evento teve 4 lutas e muita enrolação durando 2 horas. No entanto,
No mesmo dia foi realizado o evento AW All in Texas. E enquanto eu estava assistindo, percebi um erro que me deu bastante vergonha alheia e quis trazer isso como um extra para compensar, para não deixar vocês com apenas 4 erros. Neste vídeo, Místico apareceria no Casino Golden Match, entrando com seu já conhecido tema chamado Mi Muero, do grupo La Quinta Estación. A Didiu, ele deixou o público cantar toda a música, mas ele se esqueceu que provavelmente no Texas muito poucos conheciam essa música, ou poucas pessoas realmente entendiam o que a música dizia. Em espanhol? A recepção não foi como no México, e embora Místico ficou se encarando com seu oponente por quase 1 minuto esperando o refrão da música. O público não cantou e parecia bastante desanimado. Místico gesticulava para que o público cantasse sua música, mas nada adiantou e o público do Texas não cantou. E Místico não teve outra opção a não ser começar a lutar. Outra luta que precisamos revisitar é CM Punk contra John Cena. E vocês lembram que Seth Rollins e toda a sua gangue tinham interferido na luta? Ok, depois que Pong pulou para fora e se chocou com a mesa, Bron Breakker e Bronson Reed não tiveram ideia melhor do que levantá-lo e aplicar uma bomba feroz contra a mesa dos comentaristas. O grande erro dos dois foi quando não conseguiram se entender para lançar Pong, e a bomba acabou saindo bem mal. Na verdade, eu por minha parte, em algum momento cheguei a duvidar se a mesa ia quebrar ou não. Sim, felizmente isso fez a bomba parecer menos ruim, mas na verdade deu para ver a falta de coordenação dos dois na hora de lançar o Pong. Incrível que em menos de 1 minuto já tenham acontecido 2 erros graves nessa luta. O profissionalismo de Pong, Cena e Seth Rollins permitiu que a luta continuasse e parecesse o mais normal possível. Que tudo continuasse tão bem que esses pequenos erros fossem logo esquecidos. No final da luta, o rapper veterano saiu vitorioso e deixou Rhea, na Arábia Saudita, com o título em suas mãos. E você, viu algum outro erro que não foi mencionado neste vídeo? Por favor, deixe nos comentários. Ai meu Deus, que bom que vocês, companheiros árabes, saíram do caminho. Fique atento aos próximos vídeos da série O que aconteceu na WWE. Uma série que reúne os fatos mais importantes da WWE desde 1990 até os dias atuais. Ah, e na descrição vou deixar o link do meu canal secundário com vlogs incríveis sobre luta livre.